achou essa coordenada aqui do ponto P, certo? Mas aí, eu pergunto para você se está correto ou não, né? Podemos observar o seguinte, né? Que na verdade aqui vai ser menos 2, certo? Que aqui é menos 14. Então aqui vai ficar menos 14. Por quê? Nossa, agora que eu percebi, né? Então, né, a maneira, a gente precisa analisar, né, se realmente a resposta é coerente, está coerente aí, certo? Então vamos aqui, vamos fazer o que? Eu achei a coordenada aqui que vai ser menos 2. Então beleza. A gente fez o que? A gente achou a distância, né, a equação, né, a fórmula aí da distância do ponto A ao ponto P do ponto A, e igual, né? Por que são iguais? Porque a gente diz que é de equidistância, que possui o mesmo, né, a mesma distância aí, né? São iguais, por isso que a gente igualou. Então, esse resultado dessas, né, dessas raízes foram de acordo que, do cálculo aqui da distância entre esses dois pontos. Certo? Então, onde aqui a gente tem aqui que isolamos, né, uma igualdade, né, elevamos dois lados ao quadrado, tiramos a expressão de dentro da raiz, temos aqui que menos 2x e menos 12x era menos 14x, né, menos 28, né, passando aqui vai ficar menos 14x, né, menos 14x menos 28 igual a zero, né, passando 28 para lá, ele vai ficar positivo. Então, x isolando x, x igual a 28 dividido por menos 14, coordenada x menos 2. Certo? Então, isso aí foi a correção da 3. Só para a gente ver, né, como a gente vai, né, plotar esse gráfico aqui, só para vocês terem a noção dessas coordenadas. Então, vamos pegar aqui essa coordenada. Certo? Então, aqui a gente tem aqui, né, vamos pegar aqui os pontos A e B, né? Tá querendo procurar esse ponto P. Quem que é esse ponto P? Que tem aqui coordenada x e 0. Certo? O x foi encontrado perfeitamente. Então vamos lá. Nós temos aqui agora o ponto A vai ser x1, certo? E y4. 1, 2, 3, 4. Né? Então a gente tem essa coordenada aqui. Certo? Ponto B, menos 6 em x, certo? Menos 6 vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos aumentar aqui. Certo? Menos 6 aqui. Menos 6 e 3. Né? 1, 2, 3. Então temos aqui, né, essa coordenada aqui. Certo? Na verdade, 3, né? 1, 2, 3 aqui mesmo, então vem aqui. Certo? Então a gente tem essa coordenada. Então, e quem que é esse ponto P? Né? O ponto P é o que a gente encontrou. Ponto P é menos 2 em x, ao menos 1, menos 2 e 0. Certo? Então aqui, né, esse seria o ponto P. Então, o que ele quis dizer? Se a distância ao ponto P vai estar aqui, certo? Então, a distância daqui para cá, né, o ponto P, aqui o ponto A e aqui o ponto B. Então, a distância, né, se a gente pegar a distância aqui de A e P, né, de B e P, né, a distância de P e B, ou B e P, né, vai ser o quê? Essa distância aqui, ó. Certo? E também concluímos o quê? Que essa distância de P e A também são iguais. Certo? Então essa distância aqui, né, também são iguais. Então aqui essa distância são de P a A também são iguais. Certo? Então, se a gente substituir, né, o valor de quem? De x naquela expressão lá que a gente teve, que era x ao quadrado, né, que a gente igualou o quê? Que a distância do ponto P ao ponto A é igual à distância do ponto P ao ponto B. Então, a gente igualar, substituindo o valor daí de, né, que a gente encontrou de x,
certo? Vocês vão ver que a gente vai ter uma igualdade, certo? Que seria a distância entre esses pontos. No caso aqui, está pedindo para achar, né, a coordenada desse ponto, certo? Que é esse valor de x que está no eixo das abscissas, certo? Então, lembrando aqui, né, quem que é o eixo das abscissas, né? O eixo das abscissas aqui é o eixo x, certo? E o eixo das ordenadas é o eixo y. Certo? Então, isso aqui, graficamente, a gente teria, né, essa distância entre esses pontos. Certinho? Então, vamos ali, né, pensar num outro exercício. Esse outro exercício, na distância entre os pontos A, né, é 10. Né, esse ponto A e o ponto B, a gente sabe que é 10. O valor de y é, então, o que é que a gente encontra o valor de y? Então, novamente, né, como a gente calcula a distância entre dois pontos? Belezinha, né? Ele sabe o que? Que a distância entre o ponto A e B, né, é calculado pela raiz quadrada de quem? Né, do delta x, né, ao quadrado mais quem? O delta y ao quadrado. Então, beleza, vamos lá. Olha aqui que bacana. Para não perder no passo a passo, muito bacana, temos aí que o ponto A é menos 2y, a gente quer encontrar o valor de y. Ponto B é quem? Né? 6 e 7. Né? Para vocês não se perderem, façam o seguinte, né? Eu sei que está muito simples. XA, YA, XB, YB. Certo? Então, quem que é a distância de A e B? Ele deu que a distância de A e B é igual a 10. Certo? Então, isso vai ser o quê? Que 10, né? A distância de A e B é igual ao quê? A raiz quadrada de quem? De XB menos XA. Então, vai dar 6, né? Menos XA, menos 2, né? Vai dar mais 2, isso ao quadrado, mais quem? YB, 7 menos Y, isso ao quadrado. Certo? Por que 6 mais 2? Olha lá, XB menos XA. XB 6 menos aí o XA que é 2. Olha aí. Isso ao quadrado. Então 6 menos com menos vai dar mais, certo? Isso ao quadrado. Então aqui sem segredo, certo? Sem magia, muito bacana. Então temos aí, ó, agora aqui 10 é igual ao quê? 6 com 2 dá 8, 8 ao quadrado 64, né? 64, certo? Mais quem? Olha aqui, diferença, né? O quadrado da diferença de dois termos. Como é? Primeiro termo ao quadrado, quem que é o primeiro termo? 7 ao quadrado, né? Vai dar 49, certo? 49 menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 7 vezes y, isso vai dar 14y, certo? E mais o último, segundo termo ao quadrado. Y ao quadrado vai ser o próprio y ao quadrado. Então a gente tem aqui 10 é igual ao que? A 64, né? Vai ser raiz. Certo? Vamos melhorar aqui, vai dar y ao quadrado, certo? Menos 14y, certo? Aqui eu vou ter 64 mais quem? Né? Mais 49. Então isso vai dar o que? Mais 113 aí. Certo? Mais 113. Então a gente pode agora fazer o que? Exatamente isso, pessoal. Muito bacana. A gente eleva o quadrado a este lado ao quadrado a este lado. 10 ao quadrado vai dar 100, né? Certo? Então vai dar 100. E isso é o que? Cortei o expoente com o índice da raiz. Saiu todo este termo dentro da raiz. Certo? Mais 113. Agora a gente vai fazer o que? Y ao quadrado menos 14y mais 113 menos 100 y ao quadrado menos 14y, né? 113 menos 100 vai dar 13, certo? Então vai ser o que? Mais 13. Pronto. Aqui agora a gente calcula o que? Bhaskara. Certo?
Então, calculando o básico, a gente vai encontrar o valor de x. Na verdade, não o x, né, mas como o y, a nossa variável é a y, então vai ser y, né, que é igual ao que? A menos b é o menos 14, então vai ser 14 a mais ou menos a raiz quadrada de delta. Como a gente calcula delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, certo? B ao quadrado é 14 ao quadrado, vai dar 196. Menos quem? 4 vezes A, o A vale 1, 4 vezes 1, 4. 4 vezes quem? Né? Observando agora que essa é a nossa expressão, certo? 4 vezes 13, né? 4 vezes 13, né? 52 menos 52. E isso dividido, né, agora por quem? Por 2 vezes o A. Né? O A a gente sabe que é 1, então vai ser 2. Y vai ser o quê? Mais ou menos 14, mais ou menos quem? 196 menos 52, né? 196 menos 52, aí vai dar 144, certo? 144, raiz quadrada de 144 vai dar, né, 12, certo? Então 12 dividido por 2 vezes o A, então aqui vai ser 14, né? Então aqui o y1 vai ser igual ao que? 14 com 12 vai dar 26 por 2 vai dar 13, então y1 13. E o y2, certo? Ó, 14 menos 12, né? Vai dar 2, 2 por 2 vai dar 1, certo? Novamente, 14 mais 12, né? 14 menos 12, beleza? Dividido aí por 2, que vai dar 1. Então, beleza. Então, o que temos aí? Encontramos o valor, né? Dois valores de y, né? Que seriam as raízes, né? Dessa equação aqui, certo? Que a gente iguala na zero, utilizando Bhaskara, encontramos dois valores de y. Então isso significa o que, pessoal? Né? Que o y ele pode ser tanto que 13, como também pode ser 1. Mas como assim? Agora bugou meu cérebro. Vamos colocar aqui, vai ser y aqui, né? Y vai ser igual, né, a 1, né, e 13 aí, certo? Então o y vai assumir esses dois valores, né? Ou 1 ou 13, certo? Então vamos só para não confundir que é coordenada. Então o y vai ser igual a 1 e 13 aí. Então certinho. Então isso quer dizer o que? Que encontramos o valor de y que satisfaz a nossa expressão, né, para que a distância entre esses pontos seja igual a 10. Então beleza, então achamos aqui, né, o y pode valer tanto 1 como 13. Então vamos fazer aqui como a, coordenada a, como menos 2 e o y igual a 1, né, para y igual a 1. Né, e a coordenada b aí vai dar 6 e 7. Vamos lá, vamos expressar, esboçar esse, certo? E vamos esboçar esse gráfico aqui. Certo? Então aqui primeira coordenada A, menos 2 em x, certo? Menos 1, menos 2. E 1 e y aqui, então a gente tem essa coordenada. Certo? Essa coordenada. E temos o ponto B. Quem que é o ponto B? Né? O ponto B é o x6. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? E y7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar aqui que o 7 está aqui, pessoal. É só para a gente ter mais ou menos, né, a coordenada. Ou se não, vamos fazer uma coisa mais, né, bem feita aí. Numa escala bonitinha. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né, seria aqui as coordenadas. Certo? 6 e 7. Certo? Então, quem que é o y? Né? O y a gente viu que é essa coordenada que é 1. Certo? Que a distância tem que ser igual a 10. Então, tanto essa distância, né, vamos pegar aqui a outra coordenada. Certo? Então, a outra coordenada que é, né, o A, igual que o y que a gente encontrou, vai ser o menos 2 e o 13. Certo? Mas o 13 vai estar bem para cima aqui. Então, né, não vou
7, 8, 9, 10, 11, não vai dar para a gente plotar. Então isso nada mais, né, do que eu quero dizer para vocês, que a distância entre esses dois pontos, né, com essa coordenada aqui, coordenada entre esse ponto, né, o ponto aqui A e B, tem que ser igual ao quê? A 10, certo? Então isso aqui vale 10, certo? A distância entre esse ponto. Certo? E também podemos dizer o quê? Que a distância, né, para isso aqui, dizemos quando para y igual a 1. E para y igual a 13, né, a coordenada de A e B também precisa ser igual ao quê? A 10. Certo? Então aqui no caso, só para a gente ter uma noção, a menos 2 e 13, então aqui, né, esse menos 2 em x, certo? E 13 em que? Em y. Então menos 2 vai subir aqui no 13, certo? Aqui no caso, no coordenada 6 e 7. Então esse ponto entre esses dois também tem que ser igual a 10. Então a distância entre o ponto A e B, independente, né, se a gente utilizar as coordenadas aqui de y igual a 1 ou igual a 13, né, vai dar igual a 10 aí. Certinho? Bacana, né? Muito aí, né? Maravilhoso trabalhar com esse tipo de expressões. Show de bola! Certo? Então aqui foi a resolução de exercício, vou deixar, né, acho que vai ficar um exercício para vocês fazerem, né? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiver, né, é só entrar em contato, certo? Manda uma mensagem, né? Faz um fuzuê aí, faz qualquer coisa, me chama, né, que a gente entra online, a gente faz a resolução juntos, certo? Então eu já volto no próximo vídeo, já entrando, né, dando andamento à nossa disciplina. Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, né? Um grande abraço a todos vocês, né? E até a nossa próxima videoaula aí.